queria agradecer muito o convite de estar aqui na escola com vocês. A Bruna, que é uma das idealizadoras do projeto, eu conheci ela em Santo André, na região do ABC Paulista, onde eu fazia parte de um espaço que chamava Casa da Lagartixa Preta, que foi um espaço que existiu durante 14 anos, que promovia justamente um laboratório de autonomias, assim, né? Então lá a gente fazia de tudo, desde plantar a construir forno de barro, que a gente fez bastante bioconstrução e construção convencional, costura, é, muito trabalho com saúde, autocuidado, não só das mulheres, mas muita coisa de educação infantil. Então, era um lugar onde borbulhava, assim. Então, talvez a Casa Lagartixa Preta tenha sido uma inspiração para esse curso aqui. Então, eu fico muito grata. Não sei se alguém aqui conhece, aí na hora de se apresentar, pode falar. Meu nome é Ellen, eu sou obstetriz de formação, né, parteira diplomada, mas antes de me graduar, eu tive aí uma trajetória de vida que me trouxe até a obstetrícia, né, de busca e conhecimento de tudo que fosse possível a respeito de construção de autonomia, né, do ponto de vista, assim, não de que eu tenho que saber tudo, né, no momento da vida eu achava isso, que eu tinha que saber desde fazer meu sapato até uma portala no braço se eu quebrasse o braço. Hoje eu entendo diferente. Eu observo que é importante a gente aprofundar num determinado assunto e saber um pouquinho de várias coisas, né? Então, sempre a gente vai ter aquilo que a gente se identifica mais mas é sempre legal, né? É sempre um mundo muito mágico, assim, você aprender a fazer cerveja ou você aprender a construir uma casa ou tudo isso maravilhoso aqui do curso, né? Então, hoje o tema é sobre saúde de pessoas com vulva, e aí eu trouxe aí algumas coisas para a gente conversar. Eu fiz uma apresentação de slide para ir guiando, mais ou menos, mas é um guia só, nada assim. E depois eu vou pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês no chat, que eu vou mandar o materialzinho que tem dessa oficina, que eu já dei em outro lugar, e aí eu adaptei para vocês hoje e outros materiais também, que do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que eu também faço parte. Para acabar minha apresentação, deixar vocês falarem, eu moro hoje no sul da Bahia, aqui em Serra Grande, perto de Ilhéus, mas eu continuo atuando com minhas parceiras e parceiros no Brasil todo, na América Latina toda, então por isso também que eu estou aqui, porque ainda é um vínculo que eu tenho com as pessoas do Sudeste. Mas enfim, vamos lá. Quando eu mandei a proposta da oficina, estava lá, né, para mulheres, livre, justamente essa questão. E aí a Bruna falou, Ellen, mas e aí? E as pessoas que não se enquadram no gênero, ou que a fisiologia, a anatomia não está enquadrada dentro do que a gente conhece como mulher, né? E aí a opção foi anunciar que essa era uma oficina de pessoas com vulva e útero, né? Porque eu não acho que eu tenha domínio sobre conhecimento, domínio, sim, sobre corpos com pênis e testículos, né? Então, de fato, eu converso mais com as pessoas, com os homens trans e com as mulheres cis, e com as pessoas não binárias, mas que têm útero e ovário, né? Então, quando a gente fala que a oficina é para essas pessoas, eu acho que isso já ajuda muito, né? Porque aí quem tem útero e vagina, mas que não se considera mulher, se sente acolhida e pode vir, né? Eu acho que essa coisa das palavras
ajuda a acolher quem precisa e quem quer estar aqui. E a gente também promove um debate, né? Hoje mesmo eu vi no portal Catarinas esse debate sobre que alguns grupos feministas têm reivindicado que não usar mais a palavra mulher está invisibilizando a questão das mulheres, né? Então, acho que isso é um debate que está efervescente aí no momento, né? A gente sabe que o feminicídio, os corpos com útero e ovário estão em risco o tempo todo de violências diversas, né? Dentro de casa, no hospital, na rua, todo canto. Mas as outras violências também existem, né, com esses corpos que estão aí no mundo, e justamente porque eles não estão dentro de um padrão, né, social. Então, são muitas transformações que eu acho que a gente está passando, e uma delas é uma tentativa dessa oficina se adaptar, né, para esse universo do não só da linguagem, mas do acolhimento também. Eu, Ellen, particularmente, eu uso às vezes mulher, eu uso às vezes feminino, eu vou indo assim, né? Eu não adaptei 100% a linguagem neutra, mas eu gosto de considerar isso porque essas pessoas existem, elas estão aí no mundo, e eu já tive em oficinas de ginecologia autônoma com pessoas não binárias e é massa, porque as pessoas trazem muita informação, eu aprendo muito, assim. Eu tive numa oficina com uma mulher trans que, na verdade, ela tem... Ai, meu Deus, como é o nome? Ela nasce... Vocês assistiram XXY, aquele filme uruguaio? É sexo? Intersexo. Olha a outra aqui falando, não sabe. Ela é intersexo. E aí ela veio me pedir um absorvente. E eu fiquei assim, você menstrua? Aí foi super legal, porque aí ela menstruou depois da oficina, porque ela ficou muito estimulada com a nossa conversa, que foi super legal, e ela menstruou naquele dia. Então, assim, para ela também foi massa, porque ela tem útero, mas um desenvolvimento anatômico diferente, né? Do jeito dela, e assim como a gente tem um nariz cada um diferente, dentro do nosso corpo as coisas também são diferentes, né? Então ela tem o corpo dela daquele jeito e super bem resolvida, não quis operar, não quis fazer um pênis, né? Porque a anatomia né? De um jeito daquela conformação, porque geralmente é isso, quando assistam XXY, é um filme muito legal, quem não assistiu, porque quando os bebezinhos nascem, tem no Netflix, quando o bebezinho nasce, ele é logo enquadrado, né? Em alguma coisa. E se ele nasce com alguma formação anatômica que não atende às necessidades sociais, porque é isso, né? Logo ele já começa a sofrer intervenções muito ruins para aquela criança e para aquele bebê. Não espera a pessoa crescer para ela decidir que ela quer fazer com o corpo dela, né? E aí o filme é muito massa, porque ele vai falar justamente disso, é um conflito da pessoa adolescente, que ela está ali tentando entender o que ela quer ser, porque ela não sofreu as intervenções quando bebê. E aquele outro filme, acho que é A Pele que Habito, pode ser? Que alguém já viu esse filme? Que a pessoa é sequestrada e aí é um cirurgião plástico que começa a fazer uma série de transformações naquele corpo e fazer uma vagina naquele corpo daquela pessoa. E é muito interessante, porque é o que acontece para você construir um corpo de mulher. Aí eu vou entrar nas questões polêmicas, tá, gente? Já atropelei totalmente a minha oficina, mas vamos lá. É, muitas aspas. É mais fácil porque na mentalidade machista, escrota que a gente vive, o corpo feminino
é um buraco que eu preciso ter para meter alguma coisa, né? Então, se desconsidera clitóris, uma série de coisas, então, porque é mais fácil do ponto de vista da cirurgia plástica fazer uma vagina do que um pênis, vamos dizer assim, né? E, na verdade, é uma complexidade infinita, né? Quem que vai decidir isso? Então, acho que esses dois filmes, eles trazem muito essa reflexão, sabe? É muito interessante mesmo para pensar os corpos e tudo isso, assim. Tudo começou com a história do nome, né? Que eu fui, deixa eu ver a hora. Tá. Que aí então era uma oficina de ginecologia autônoma e feminista, porque é justamente isso que vocês falaram, né? Que a questão de a proposta da ginecologia autônoma não é que a gente vai virar médica e se bastar, né? Vai fazer diagnóstico e vai se cuidar e vai curar todas as vaginoses e ter que pesquisar na internet método contraceptivo. Não. A ginecologia autônoma nada mais é do que um resgate, na minha compreensão, né? Do conhecimento do próprio de si, dos seus processos fisiológicos, né? Nada mais é do que uma forma de autoconhecimento para você perceber que ao longo do seu ciclo, ao longo dos seus períodos, coisas diferentes acontecem. E quando uma coisa sai desse ritmo próprio seu, pode ser que seja um desequilíbrio que resulte em alguma infecção ou em algum desequilíbrio mesmo de flora, que pode ser que dê um cheiro diferente, um muco diferente, coisas assim. Então, quando a gente fala de ginecologia autônoma, é nesse sentido de tomar para si o conhecimento de si mesma, né? E aí, em lugares como esse aqui, a gente vai entender o que que é, então, esperado de normal, né? Dentro do corpinho de cada uma, né? E feminista, porque a gente não está isento de leituras sociais e políticas sobre os processos de saúde, né? A área da saúde é não sei se vocês gostam do Foucault, mas ele desenvolveu, né, esses estudos sobre o biopoder, é uma forma de controle social muito importante, né? Então, controlar os corpos das mulheres, das pessoas com capacidade reprodutiva, é controlar a sociedade, né? Eu controlo quantas pessoas vão nascer, como as pessoas vão nascer, quem não tem direito de interromper uma gestação, porque eu preciso manter a sociedade domesticada. Então, assim, isso tudo perpassa muito, e por isso que a gente reivindica o feminismo nesse lugar também, né? Isso para algumas pessoas é muito óbvio, né? Mas nem sempre, né? A gente precisa dar essa volta, assim. E aí, assim, eu sempre brinco que nessa oficina a gente não vai passar receita, a gente vai falar, vocês mesmos vão desenvolver as receitas com tudo que vocês aprenderam ontem na oficina. Então, não tem receita. Algumas, brincadeira, talvez a gente fale assim, de algumas. Para começar, a gente está falando de ginecologia, né? Então, esse termo ele nasce, né, com a medicina já indo no século XVIII, século XVII, e tem um cara que chama Dr. Sim, que eu não sei se vocês acompanharam aí um tempo atrás, que a estátua dele lá em Nova York foi derrubada, porque ele era chamado de, como é? Pai da ginecologia moderna. E aí tem como tudo, né, na história, tem o outro lado da história, né? A gente tem o outro lado da história dos invasores e dos colonizadores, e no caso da ginecologia, a gente tem a história dos invasores e dos invadidos, no caso das invadidas, né? Nós, no caso. Então, aqui está um desenho, né,
uma ilustração da Lucy, da Anarca e da Betsy, que aí a pessoa que fez esse vídeo, isso aqui é um print de um vídeo, que eu vou mandar o link para vocês, chama elas de as mães da ginecologia moderna, né? Então, eu não gosto de começar a falar de ginecologia sem relembrar essas mulheres que foram mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos, depois das invasões das Américas, que tiveram em seus corpos muitos experimentos, cirurgias, sem anestesia, né? De forma muito, muito cruel e violenta, para a gente chegar hoje no que a gente entende do que é ginecologia moderna, né? Então, nessa época, no século XVII, XVIII, os partos já estava sendo retirado do universo das mulheres, né? Então, já tinha um médico, já tinha uma outra pessoa que não era a parteira, que estava ali conduzindo esses processos, esses procedimentos, e tinha muita intercorrência de uma coisa que chama fístula, que é quando. Deixa eu ver se eu tô. Vocês me veem, além de ver a telinha aqui? Tá, porque eu vou ir mostrando umas coisas aqui. Isso daqui é uma representação de uma vulva, tá, gente? Ó, tá cortadinho. E aí aqui o clitóris, tá esse furinho aqui, enfim, a entrada da vagina, e aqui entre o clitóris e a entrada da vagina tem a uretra, né? Que é por onde sai o xixi. E aqui embaixo tem o ânus, o famoso cu. E aqui tudo isso aqui é o períneo, né? Que aí o períneo, eu acho que eu vou ter que. Bom, o períneo, vocês tentem ver aí a câmera, ele sustenta toda essa nossa parte pélvica, né? O assoalho pélvico, literalmente é o chão do nosso tronco. É uma região muito, muito forte que sustenta, né? E aí, quando você tem um parto violento, por exemplo, onde a mulher é obrigada a ficar deitada, onde a pessoa fica empurrando a barriga assim, ó, achando que isso vai ajudar o neném a nascer, falando para a mulher, faz força, faz força. Isso pode ser muito ruim para o nascimento do nenenzinho, né? E aí isso daqui pode se romper, né? Então, esses partos e falta de assistência adequada, causando um etnocídio, né? Matando a cultura dessas pessoas, impedindo as pessoas de acessarem os seus conhecimentos tradicionais de saúde, de cuidado de saúde, fez com que essas pessoas tivessem muitas fístulas. Então, a bexiga com a vagina rompidos e tal, precisava de ser suturado. Então, isso tem um nome, né? Iatrogenia. Quando a minha intervenção de saúde causa um dano, né? Chama iatrogenia. E aí vocês que são da educação, vocês devem conhecer o Ivan Illich. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem um livro que chama Medicalização da Saúde, que é muito interessante, é super curtinho, que aí ele desenvolve esse termo da iatrogenia. Então, essas mulheres, elas foram, por exemplo, a Narsha passou por mais de 30 cirurgias de experimentos durante sua vida, para o Dr. Sims depois e mudar de estado, saiu do Alabama, foi para Nova York e começou a operar as mulheres brancas com anestesia e com todo cuidado, né? Então, realmente, elas tiveram seus corpos experimentos que hoje a gente se beneficia, ainda bem, mas que esses procedimentos existem, mas que a forma que eles foram criados é baseado em violência, né? Então, o nosso amigo aqui, o espéculo vaginal, que a gente usa hoje nas oficinas de ginecologia autônoma, esse fanzine aí que a Liv falou. Ah, não, a Liv falou de outro fanzine.
mas tem um fanzine que eu fiz, que eu vou mandar para vocês, que é um zine sobre autoexame de ginecologia natural, aliás, autônomo em casa, para você mesma poder ver o seu colo do útero. Então, hoje a gente se apropriou desse instrumento, mas ele foi criado nesse contexto, né? Então, por isso que é importante relembrar. Então, assim, essa oficina a gente vai fazer uma viagem aí por dentro desse machismo impregnado no nosso corpo. Então, apertem os cintos, tomem um Dramin e vamos lá. Então, aqui a gente já falou um pouco sobre esse conflito, né? A igreja e o Estado, né, no começo, no século XVI, no século XV, na época da Inquisição, na época que os europeus saíram de Europa para invadir as terras, invadir, escravizar gente, etc., estava nesse processo de controle das pessoas através dessas ferramentas da igreja e dos valores do Estado. E as bruxas, e aí esse livrinho que a Liv também falou, Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que conta muito bem essa história, né? Elas foram perseguidas fundamentalmente porque mantinham o cuidado e a manutenção da saúde das pessoas. E elas não eram figuras que ficavam lá na casa delas e alguém ia lá bater na porta pedir ajuda. Elas estavam ali inseridas, isso era natural, era parte da comunidade, né? Então, quando você retira essa pessoa, você amedronta, né, a comunidade e deixa todo mundo completamente vulnerável. Retirar as pessoas que conhecem a terra da sua terra é a forma mais cruel de controle e destruição, né, da cultura e das pessoas, e a cultura dominante faz isso até hoje, né? A gente vê aí a, 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 a questão indígena, continua a mesma coisa, né? E, por exemplo, padre, a palavra padre, né, a pessoa da igreja católica, o padre, em espanhol chama cura. Então, não é à toa também, né, que aí a igreja, de fato, se apropriou desse lugar do cuidado, né, com o objetivo de controle social. Então, é importante a gente relembrar essas coisas, né? Então, aqui é uma foto de uma pintura de um exame de uma bruxa. Qualquer pessoa podia ser considerada uma bruxa nessa época, né? Hoje em dia a gente tem tatuagem, assim, é mais fácil reconhecer. Mas nessa época, imagina só você ser levada para uma sala cheia de gente, assim, dizer, vai para a fogueira, não vai para a fogueira. É muito doido. E isso daqui é um pouco mais para frente, no final do século XIX, que é a Associação de Médicos dos Estados Unidos, que foi lá nos Estados Unidos tem uma história do movimento de saúde popular muito interessante, né? Que muitos conflitos, assim, e aí você vê esses caras ali fazendo seus acordos, e é muito explícito mesmo esse objetivo de controle social através da saúde, né? Bem, gente, eu vou ficar falando aqui um pouco, aí eu já vou parar, tá? Para a gente poder trocar. A gente tem, então, uma parada aqui na Estação Anatomia, que eu tinha falado que era uma viagem de trem. E então é isso, onde é que a gente chega, né? Num corpo que está todo tá denominado, baseado nesses caras, né? Nesses colonizadores de nossos territórios. E aí é isso, né? Glândula de Bartolin, glândula de Skinny. O que é isso, né? São glândulas secretoras, né? Elas secretam lubrificantes, mucos, e até hoje tem o nome. Então, esse movimento das mulheres que reivindicam a Narsha, Betsy e Lucy como as mães da ginecologia moderna, elas reivindicam mudanças de nomes das estruturas anatômicas, né? Tuba de, como é? Trompas de falópio, então essas coisas todas, né? Ainda estamos aí com essas nomenclaturas.
Mas não só o nome dos colonizadores, mas também nomes, por exemplo, grandes e pequenos lábios, que induzem a uma ideia de padrão físico de alguma coisa, né? Então, aqui embaixo tem umas fotinhos de vulvas de tudo quanto é jeito, né? Se a gente se propusesse aqui hoje a todo mundo tirar as calcinhas e botar a vulva na câmera, a gente ia ver que cada uma aqui tem um corpo diferente, uma vulva, um lábio, uma cor, quantidade de pelo, é tudo diferente, né? É muito difícil encontrar uma vulva parecida com a outra. Eu trabalho com isso, eu vejo muitas vulvas e eu posso dizer com convicção que é tudo muito diferente, cada um tem o seu corpo muito, muito individual, né? E aí a gente também propõe uma desconstrução desses termos, em vez de grande e pequeno, falar em interno e externo, né? Não sei se vocês veem a minha seta mexendo, mas, por exemplo, tem lábios aqui nas fotinhos que o interno é muito maior do que o externo. Então, como é que você fala para uma mulher dessa que o lábio pequeno não tem lá, né? É o contrário, na verdade. Então, a gente também nessa busca de desconstrução, porque vocês sabem, né? Essas pequenas coisas vão plantando expectativas na nossa cabeça, né? A história do ímen, né? Que o ímen nada mais é do que uma proteção da entrada da vagina das meninas jovens, principalmente as crianças, porque a vagina é um órgão muito exposto, né? Por isso que a gente tem cuidados diferentes de pênis, por exemplo, porque o pênis ele tem alguma proteção ali com o capuzinho da glande, né? A vagina ela tem os pelos e o lábio de dentro que protege, mas muita gente tira os pelos, então fica mais exposto. E essa ideia da virgindade, né? E aí eu coloquei até aqui o ânus, porque existe essa ideia, né? Hoje em dia, eu não sei, eu acho que continua forte essa coisa de fazer sexo anal para preservar a integridade da vagina, e então eu sou virgem, né? É muito debatido já essa história da virgindade, né? Mas eu acho que com as igrejas neopentecostais isso tem voltado bastante, se mantido. E os diversos orgasmos que um corpo com útero e clitóris pode ter, né? A própria pele humana é uma zona erógena gigante, né? E essa estética pornô da vagina ideal, que aí a gente se depara com essa situação, né? Do Brasil ser o país que mais faz ninfoplastia do mundo. Imagina, os caras vão lá e cortam o lábio para ela ficar com um aspecto menos ameaçador, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente vê na maioria dos filmes pornôs. Eu não sei se vocês já viram filme pornô, mas é um tipo de vagina, é um tipo de jeito de se comportar, né? Mas também tem uma estética. E é muito, muito comum, gente. Tão comum quanto silicone no peito, assim.